Olá, vamos ao quarto episódio da nossa série a respeito da reforma tributária. E hoje nós vamos falar sobre alguns princípios constitucionais que tanto o IBS como a CBS vão precisar seguir. Antes de citar os princípios que a emenda constitucional traz para nós, vamos lembrar principalmente o que é um princípio, qual é o conceito de princípio. Princípio nada mais é de uma diretriz que vai nos ajudar a interpretar aquela norma tributária. E eu preciso sim fazer a interpretação ou até a elaboração daquela norma com base nesses princípios. No direito tributário, nós já temos alguns princípios, que é o princípio da anterioridade, da nonagesemal, da legalidade ou estrita legalidade. E com a emenda constitucional, tanto para o IBS como para a CBS, nós temos outros princípios que nós vamos precisar seguir e o legislador, ao instituir as leis, também vai precisar estar atento. Vamos começar primeiro com o princípio da simplicidade. Qual é a ideia do princípio da simplicidade? Como o próprio nome já diz, é trazer simplicidade, ou seja, eu ter atos tributários, legislação tributária que seja simples, que seja fácil de interpretação do contribuinte, da pessoa que vai ser acometida, ou seja, que ela vai receber aquele ato público, aquele imposto que ela vai ter que pagar. Então essa é a ideia do princípio da simplicidade, eu tentar trazer cada vez mais legislação que sejam de simples interpretação, que sejam claras com aquilo que o legislador ele deseja, aquilo que ele almeja. Depois nós temos o princípio da transparência. A ideia do princípio da transparência é eu trazer transparência. Ou seja, eu ter uma carga tributária em que as pessoas saibam o que estão pagando. Isso é ser transparente. Quando eu vou no supermercado hoje, por exemplo, eu compro R$1.000 de um determinado produto, eu não sei te dizer exatamente o que tem dentro daquele dali, ou qual é a carga tributária que está ali dentro daqueles R$1.000. Por quê? Porque eu tenho o ICMS que é por dentro, eu tenho o PIS e COFINS que é por dentro, eu tenho o IR contribuição que depende do meu regime tributário. Então, ou seja, eu tenho um monte de carga tributária que está dentro daqueles R$1.000 e eu, como consumidor final, ou seja, o contribuinte de fato, não sei exatamente o que eu estou pagando de imposto. A ideia do princípio da transparência é eu trazer o quê? Essa transparência, tá, na informação da carga tributária efetiva. Ou seja, se eu estou comprando um produto de R$1.000, eu sei que R$1.000 é o produto e eu vou ter mais o meu IBS ou mais a minha CBS em cima daquele produto. Ou seja, se eu estou falando de uma carga tributária de R$100, eu sei que eu vou pagar pelo aquele produto R$1.100. R$1.000 de produto e R$100 de tributo. Como se fosse um imposto por fora que a gente está acostumado a falar do IPI. É eu exatamente saber qual é a carga tributária efetiva que eu estou pagando. Por isso que imaginamos que com as leis complementares e leis ordinárias que vão seguir, nós teremos uma maior simplificação, até nas obrigações acessórias, como a nota fiscal. Que seja claro, por exemplo, no documento fiscal, quanto de IBS ou quanto de CBS que a gente está pagando. Outro princípio que a gente vai falar é o princípio da cooperação. Qual a ideia do princípio da cooperação? É mudar um pouquinho essa visão de que há uma rixa, que há uma briga entre contribuinte e Estado. E quando eu falo Estado aqui, eu estou falando um ente da federação, seja o município, seja a União, seja o Estado ou o Distrito Federal. Então a ideia é que essa rixa, ou pelo menos a visão dessa rixa, ela cabe. Né? Ou seja, eu tenho o contribuinte colaborando com o Estado e o Estado colaborando com o contribuinte, seja na confecção de normas mais simples, mais transparentes, e o contribuinte não dando aquele jeitinho para tentar burlar as normas para pagar menos imposto. Ou seja, eu tenho um sistema que há uma cooperação. E não é um sistema muito de penalidade. Essa é a ideia. Porque quando eu trago um sistema de penalidade, fiz errado, penalizo, fiz errado, penalizo. Não é educativo. A ideia da cooperação é que haja uma cooperação mútua e que tenha uma educação por parte do fisco com o contribuinte, né, na condução das atividades econômicas. Depois, nós iremos para o nosso quarto princípio, que é o princípio da justiça tributária. Esse princípio ele traz alguns conceitos. O primeiro conceito que ele vai trazer é o de tributo vinculado. E o outro conceito é tributo não vinculado. Esses conceitos aqui não é nenhuma inovação. Hoje nós já temos tributos que são vinculados e tributos que não são vinculados. Qual é a ideia de um tributo vinculado? O tributo vinculado, ele é vinculado a uma atividade estatal específica. Ou seja, eu pago algo e recebo de contrapartida algo do Estado.
né? Então, eu paguei e o Estado me forneceu algo. Vou te dar um exemplo, taxa. A taxa de coleta de lixo. A taxa é uma das 5 espécies tributárias existentes e a taxa de coleta de lixo, que é uma taxa de serviço, ela é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica. Por que que eu pago a taxa? Em virtude da coleta de lixo. E o valor que é arrecadado, tá, pelo ente público com essa taxa vai para o quê? Custear o serviço específico, ou seja, não pode ser destinado para uma obra pública, não pode ser destinado para outra coisa. Tem que ser destinado exatamente para custear aquele serviço. Um outro exemplo que eu trago para vocês, por exemplo, de tributo vinculado, é uma contribuição de melhoria. Né? O que é uma contribuição de melhoria? Que é uma outra espécie tributária que nós temos atualmente no nosso sistema tributário, uma das 5. A contribuição de melhoria, ela acontece quando há uma obra pública, por exemplo, seja uma obra pública estadual, municipal ou federal, ou distrital, há uma obra pública, e essa obra pública, ela gera o quê? Uma valorização imobiliária nos imóveis daquela região. Então, a obra pública, que foi com dinheiro de todos, gerou uma valorização no meu imóvel. Então, o que o Estado, o que aquele ente que fez a obra pública, ele determina? Vou instituir a contribuição de melhoria. Por quê? Porque eu utilizei o dinheiro de todos e só você teve essa valorização. Então, a valorização vai ser o quê? Exatamente o que tu vai pagar a título de contribuição de melhoria, tá? E ela vai ser o quê? Ela foi vinculada a um serviço prestado, embora que a destinação da receita não vai ser para custear o serviço, porque o serviço, por exemplo, de construir um hospital já aconteceu, aquela obra pública já aconteceu, a valorização ela é após o encerramento da obra pública. Então ele vai voltar a compor o quê? O orçamento daquele ente, mas ela é vinculado aquele fato econômico que foi a criação de hospital, a criação, sei lá, a pavimentação de uma rua, a criação de uma escola pública, né? Então essa é a ideia de uma contribuição. Então esses daqui são exemplos de tributos vinculados. Então a gente já entende que PIS e COFINS são contribuições vinculadas, né? Então, na mesma onda, vai vir a CBS. Já um tributo não vinculado, como o próprio nome não diz, ele é o contrário do vinculado. Então ele é não vinculado a uma atividade estatal específica. Eu pago, ele vai compor o orçamento da União, por exemplo, ou de outro ente, né, federativo, ele vai compor o orçamento e aquele ente faz o que quiser com aquele dinheiro. Seja para pagamento de salário de servidor público, seja para custear uma obra pública, seja para qualquer outra coisa. Não é vinculado a algo específico. Isso a gente está falando, por exemplo, de impostos. Hoje o ICMS é dessa forma. O ISS é dessa forma, tá? E como a gente tem que o IBS vem em substituição ao ICMS, ao ISS, ao IPI, a gente também tem que o IBS vai acabar seguindo esse princípio, né, da justiça tributária, sendo um tributo não vinculado. Outra questão que também traz o princípio da justiça tributária é o quê? É a ideia de uma justiça bidistributiva. O que seria uma justiça bidistributiva? Seria dizer que o imposto, ele não pode afetar o contribuinte de fato, que é aquele que é o consumidor final, da mesma forma, a depender da renda dele. O que eu quero dizer com isso? Hoje, atualmente, quando tu vai no supermercado e tu compra 1 quilo de feijão, eu que tenho uma determinada disponibilidade financeira, ou seja, digamos que eu receba 5 salários mínimos, eu vou pagar no quilo de feijão o mesmo que você que recebe um salário mínimo. Você entende que o tributo não está trazendo uma igualdade, uma distribuição isonômica ou uma distribuição proporcional ao fato de quem tem mais renda ou não? Ou seja, todo mundo paga a mesma carga tributária naquele quilo de feijão, independente da renda que você traz. A ideia da justiça bidistributiva, que está dentro do princípio da justiça tributária, é eu tentar trazer alguns mecanismos de equalização. Ou seja, quem tem um poder aquisitivo menor consegue ter um pagamento de tributo menor nesse consumo, porque a gente tem que lembrar que a reforma tributária, como eu já falei no episódio 2, ela é sobre o consumo e não sobre a renda nesse momento. E quais são os mecanismos que foram, por exemplo, já não criados, mas que já foram estabelecidos? O mecanismo, por exemplo, de cashback. A ideia com o cashback, back não saiu correto, saiu totalmente ao contrário, mas ok. O que importa é que vai sair. A ideia do cashback é exatamente o quê? É eu ter um retorno do imposto que está lá embutido, em virtude de eu ter uma disponibilidade de renda menor que talvez da outra pessoa. Né? Então, como vai funcionar o cashback, a gente ainda vai ter que entender melhor através das leis que vão vir. Mas a ideia é que essa justiça bidistributiva traga muito com essa ideia do cashback. E por último, a gente vai ter o princípio da defesa ao meio ambiente.
Tá, esse princípio aqui, ele está ligado principalmente ao imposto seletivo, que é um dos tributos que vai ser criado. O imposto seletivo, a gente sabe que ele vai incidir sobre aquilo que ele é nocivo ao meio ambiente. Tá? Não sabemos ainda quais são esses produtos, ainda não há lei determinando quais são esses produtos, mas a gente imagina, por exemplo, o cigarro, que hoje já tem uma tributação mais danosa, seja à saúde pública, ao meio ambiente. Então a gente imagina que alguns combustíveis fósseis, talvez, né, que sejam produtos que eles vão ser mais nocivos ao meio ambiente, e essa questão vai fazer com que eles respeitem o princípio, né, de defesa ao meio ambiente, que é um dos princípios constitucionais que a emenda constitucional acaba trazendo para nós. Gostou desse conteúdo? Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal de YouTube. E lembre-se, ative o sininho para receber notificações, pois teremos novos episódios a respeito da reforma tributária. Te vejo lá!